Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar, O Novo Normal nas Cidades do Futuro. Em primeiro lugar, gostaria de começar por agradecer a disponibilidade dos nossos oradores, um painel diverso e muito interessante, onde temos diferentes perfis que nos ajudarão a conhecer aqueles que são os desafios atuais e futuros das cidades e territórios no contexto da pandemia que vivemos. O cenário da pandemia que temos vivido ao longo de 2020 colocou em causa certezas que dávamos como adquiridas, como a liberdade, a segurança, o bem-estar social, a mobilidade global ou as respostas da ciência e da saúde às ameaças da humanidade, bem como o impacto no desenvolvimento económico que criou no planeta em geral e nos países e nas cidades em particular. Vivemos hoje uma realidade onde a incerteza parece ser a única certeza. E de uma coisa todos estamos certos: ninguém sabe quando nem como irá acabar este cenário. Todos sabemos que será bem diferente daquele que vivemos até agora e que vivemos tempos de exceção, de onde devemos retirar aprendizagens e tentar perceber como é que as cidades e o mercado como um todo estão a responder à construção deste novo normal. Como se poderá lidar com o desconhecido e com a imprevisibilidade? Quais são os novos desafios que estão a surgir e qual é o papel da tecnologia e do digital neste novo normal? Para isso, teremos aqui um conjunto de oradores de eleição que nos ajudarão a conhecer esses desafios e as respostas a esse novo normal. Começaremos por um painel inicial, composto por dois autarcas de referência e da nova geração de autarcas. Começaremos por Miguel Pinteluz. Miguel Pinteluz é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa. Continua a sua carreira académica e de investigação na mesma escola, concluindo um mestrado em redes de computadores, onde ainda lecionou em diversos cursos de licenciatura e pós-graduação. Possui um MBA pela IES Business School, Universidade de Navarra, e está atualmente a concluir o seu doutoramento em liderança na Rotterdam School of Management. As suas áreas de investigação incluem a motivação do serviço público, a liderança e a governação do setor público. Miguel Pinteluz é também o atual vice-presidente da Câmara de Cascais e desde 2005 ocupou vários cargos públicos, tanto no Governo Central como secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações durante o 10º Governo Constitucional de Portugal, como na sua cidade natal, Cascais. É administrador da Fundação Alfredo Sousa e vice-presidente do Conselho de Turismo da região de Lisboa. Pedro Cepeda é licenciado em Relações Internacionais pela Universidade do Minho e pós-graduado nesta mesma especialidade pela Universidade de Coimbra. Foi diretor do SECRI, da Universidade do Minho, foi adjunto do presidente e chefe de gabinete do presidente da Câmara de Penafiel e é atualmente vereador com diversos pelouros, onde destacam o planeamento e ordenamento do território, a captação de investimento, o desenvolvimento económico e inovação, a cooperação internacional e os serviços gerais. Miguel, dava aqui a palavra para iniciar este webinar. Muito boa tarde a todos, um cumprimento especial ao Vladimir Feliz, um querido amigo, e portanto obrigado também por este convite, obrigado à PDC, já um parceiro também de Cascais e um parceiro, no fundo, de todos aqueles que querem transformar Portugal, e a PDC tem sido pródiga na promoção do debate, do pensamento, em todas estas áreas que preparam Portugal para os desafios do futuro. Permitam que na pessoa do meu amigo e colega Pedro Cepeda cumprimento todos os outros colegas de painel, um abraço especial naturalmente ao Pedro, e indo diretamente àquilo que me pediram, falarmos um pouco de Cascais e daquilo que vivemos nos últimos meses, aquilo que entendo e entendemos que são os desafios que nos foram colocados e a forma como conseguimos ultrapassar, tentámos fazê-lo da melhor forma, os obstáculos que foram sendo colocados. Eu diria que há 3 níveis de análise para este período da pandemia. Vivemos uma urgência sanitária numa primeira fase, vivemos consequentemente uma urgência económica, que foi imediatamente a seguir, houve uma estagnação da economia, o governo respondeu e bem, as autarquias responderam e bem à necessidade de acudir a essa urgência económica, e vamos viver agora uma urgência social.
porque o impacto social é um impacto que não foi tão imediato e vai se sentir no médio prazo, e para isso também temos que estar atentos. Na urgência sanitária, Cascais tentou liderar este processo. Fomos, como é sabido, a primeira autarquia do país a encomendar os equipamentos de proteção individual e o primeiro carregamento, o primeiro avião que chegou a Portugal chegou para uma autarquia. É interessante perceber como é que o tecido municipal, o municipalismo, de quem eu sou um fervoroso adepto e fã, conseguiu liderar também a resposta ao Covid. Foram os autarcas e as autarquias que lideraram, e aqui posso dizer que no caso de Cascais foi o primeiro avião que aterrou, vindo do Oriente, chegou para Cascais, mas numa atitude solidária, e nesse avião trouxemos EPIs para todos os municípios da área metropolitana de Lisboa. Acudimos a todas essas necessidades. Cascais não ficou por aí, montámos, foi conhecido, programas de testes generalizados a toda a população de forma graciosa, implementámos uma fábrica de produção de máscaras, numa altura em que a especulação, porque há sempre uma oportunidade para aqueles que querem especular, nós contrariámos, e cabe também ao Estado, neste caso ao Estado local, regular. E regular aqui foi intervir no próprio mercado. Montámos uma fábrica de produção de máscaras, estivemos a produzir mais de 5 milhões de máscaras por mês, e fizemos esmagar os preços até ao ponto em que depois já o mercado conseguiu responder a preços aceitáveis, a preços pré-Covid. Acudimos imediatamente aos mais idosos, nos lares, àqueles que mais precisavam nas escolas. Internamente tirámos partido da tecnologia e de toda aquela transformação tecnológica que tivemos a fazer nos últimos 15 anos, para imediatamente ter 2.000 pessoas em casa. Dos 3.200 colaboradores do município, tivemos mais de 2.000 em teletrabalho, tirando partido das tecnologias, como disse há pouco, de toda a transformação que procedemos, mas não ficámos por aqui. Continuamos todos os dias a querer inovar. E agora, ainda há dias, preocupados com aqueles idosos que já não veem os netos, que não veem as famílias, lançámos um programa a que o município de Cascais, supletivamente, paga 15 dias de hotel para poder haver uma quarentena para todos os idosos que queiram ir a casa passar o Natal, saírem dos lares, e para não voltarem para os lares, criarmos bolhas em hotéis do município, a custas do município, naturalmente, e os idosos só depois desses 15 dias e testados à entrada e à saída do hotel, poderem voltar para os seus lares, mas poderem viver um Natal junto daqueles que são mais próximos, com amor, um Natal quente, como nós portugueses gostamos de viver nesta nossa tradição, que está absolutamente enraizada e bem na nossa tradição. Portanto, Cascais, no acudir à urgência sanitária, foi imediato. Isso é fundamental, mas aqui foi fundamental a tecnologia. Deixem-me dar-vos alguns números. Nós, quando lançámos o programa de testes gratuitos para toda a população, no primeiro dia tivemos mais de 120 mil chamadas telefónicas. Se não fossem os nossos parceiros, também alguns sócios da APDC, nós não teríamos conseguido acudir a todas estas pessoas. Não estávamos à espera, mas foi a tecnologia que foi capaz. Tivemos que duplicar os nossos call centers. Os nossos parceiros, fornecedores de serviços, tiveram que estar ao nosso lado a acudir para podermos responder a todos aqueles que queriam ligar e marcar o seu teste gratuito. Hoje temos um call center que insuflou, está anabolizado, por assim dizer, mas capaz de acudir a todas estas necessidades. E ainda ontem lançou esta campanha dos idosos no Natal e já está a receber as chamadas. E, portanto, aqui a tecnologia foi fundamental. Como foi fundamental na descentralização, no teletrabalho, no garantir a logística e os estoques de tudo aquilo que estávamos a adquirir, também foi tecnologia. E por isso eu sou um homem que vem das áreas tecnológicas, como o Vladimir disse bem, mas não entendo que a tecnologia tem que ser o driver, o motor. A tecnologia é um facilitador para as políticas públicas. E é isso que nós entendemos, e foram nossos parceiros, a quem eu agradeço aqui publicamente aquilo que fizeram connosco. Depois fomos para a urgência económica, que foi imediato, quase imediato e concomitante com tudo aquilo que vivemos. E aqui também parceiros, também sócios da APDC, tiveram connosco. Nós desenvolvemos
por exemplo, apps de apoio a todos aqueles negócios que precisavam. Fomos o primeiro a lançar uma app do Paga Agora, usufrua depois, uma app quase colaborativa de crowdfunding para ajudar os restaurantes, os lojistas, os pequenos empreendedores que estavam a perder receita de forma dramática. Lançámos sucessivamente campanhas tirando partido de tecnologia para sabermos onde é que estão os negócios que estão a perder dinheiro, os hotéis, e permitir cross-selling e encontrar novas soluções inovadoras. Portanto, a tecnologia foi fundamental para nós. Neste plano sanitário, da economia e no social, e isso entrou no social, a tecnologia também teve um papel preponderante numa situação muito, muito clara. Nós é que ajudámos as autoridades sanitárias a, por exemplo, fazer a georreferenciação de todos os testes Covid, de como é que o spread da pandemia estava a acontecer, respeitando absolutamente o RGPD, criando Chinese Walls, criando todos os mecanismos legais necessários. Só as autoridades de saúde é que puderam ter acesso a esses dados, mas foram recursos nossos, o nosso know-how, o nosso conhecimento que permitiu fornecer uma plataforma tecnológica às autoridades de saúde capaz de também permitir que nós, em conjunto com eles, pudéssemos alinhar a nossa projeção de forças no território, no terreno, para acudir a esta emergência sanitária, económica e social. A urgência social é aquilo que estamos a viver hoje. O desemprego cresceu. Um município que vive também muito do turismo cresceu ainda de sobremaneira. Quando o programa de layoffs, quando as moratórias acabarem, temos que estar atentos, temos que ser os primeiros a responder e a ajudar, e já estamos no terreno. Estamos no terreno porque entendemos que é essa a nossa obrigação, de vivermos em comunidade, de braço dado, capazes de dar respostas solidárias, porque só essas fazem sentido. Mas deixem-me-vos dar uma mensagem de esperança. Eu ouvi muitas vezes ao longo destes meses que estamos a viver uma guerra. De facto, estamos a viver uma guerra contra o vírus. Mas tem uma vantagem em relação às guerras tradicionais. As nossas infraestruturas não foram destruídas, as nossas casas não foram destruídas, os nossos territórios estão intactos. Eu diria que até, em muitas situações, estão melhor do que estavam no pré-Covid, porque houve investimento, houve manutenção, houve tempo para preparar. E, portanto, hoje estamos preparados, todos, como comunidade, como país, os privados, o setor público, a administração local, a administração central, para, logo que seja possível, abrir outra vez a economia, a sociedade, através de um programa de vacinação alargado, através de garantirmos todas as regras de higiene e de saúde pública necessárias, eu dizia eu, as infraestruturas estão lá, a economia está lá, o talento está lá, as pessoas estão lá. Ao contrário de uma guerra, não perdemos isso. E precisamente por essa razão, eu sou daqueles otimistas que acredito que vamos ter um crescimento acentuado, para não ser demasiado otimista, porque acho que vai ser mesmo muito acentuado. Mas ainda vamos ter que esperar até lá. As pessoas, eu sei que estão já estão muito ansiosas com estas vacinas que vão chegar em janeiro, mas ainda vamos ter que esperar mais alguns meses para termos uma percentagem suficientemente alta da população com anticorpos, capaz de, com segurança, podermos reabrir toda a economia, reabrir toda a sociedade e aí sim usufruirmos deste plano de crescimento acelerado que eu penso que vamos viver de uma forma muito, muito, muito clara. Miguel, terminaste? Terminei nos 15 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim. Acho não que. É normal para os políticos cumprir. Não, foi rigorosíssimo, rigorosíssimo. Muito obrigado, tocaste aqui em temas muito interessantes e segmentaste este cenário que vivemos em contextos muito, muito compartimentados, como a urgência sanitária, a urgência social e a urgência económica. Esta questão de que a urgência exige, como o próprio nome indica, resposta rápida, e este é um excelente desafio para o nosso debate, resposta rápida, onde a tecnologia pode ser um acelerador dessa resposta,
E esta questão que muito me diz é que vivemos uma guerra de facto, mas em que os meios para sairmos dela estão cá, estão intactos e se calhar até com um boost especial para acelerarem o crescimento no pós-pandemia. Um tema muito interessante para o debate. Eu passaria agora para o Pedro Cepeda. O Pedro Cepeda que tem aqui um desafio interessante, além de olharmos para a questão dos desafios atuais e futuros no contexto de pandemia, o Conselho de Penafiel e a região viveram, digamos, um caso muito particular. Tiveram no centro do furacão, foi um dos hospitais mais pressionados em determinado momento por esta pandemia e, portanto, o território teve que se readaptar, não só do ponto de vista económico e social, mas de encontrar respostas para que o sistema de saúde, que é estrutural para esta resposta, não falisse. Pedro, ia-te dar a palavra para nos pôres a par daquilo que está a acontecer em Penafiel também. Boa tarde a todos. Queria começar por saudar o Vladimir Feliz e agradecer-lhe o convite para estar aqui hoje neste painel de oradores de grande qualidade. Saudar o Miguel Pinto de Luz, meu colega autarca, por quem tenho muita estima, e todos os restantes oradores deste webinar. De facto, o município de Penafiel foi muito fustigado, como toda a região de Tâmega e Sousa, por esta pandemia que vivemos. Eu recordo que os municípios, na primeira fase, no mês de março, abril, os primeiros municípios portugueses onde houve uma maior incidência de Covid-19 foi precisamente Lousada e Felgueiras, municípios que fazem parte da nossa CIM, de Tâmega e Sousa, sediado no Conselho de Penafiel. E nesta segunda vaga, durante os meses de outubro e novembro, de facto, toda esta região foi novamente muito fustigada e o Hospital Central, o Hospital Padre Américo, o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, que serve toda esta região muito alargada da comunidade intermunicipal de Tâmega e Sousa, passou por dias muito difíceis e que, naturalmente, para nós, enquanto sede da nossa CIM, enquanto território onde está localizado o Centro Hospitalar que serve toda esta região, foram, naturalmente, momentos de muita angústia, de grandes desafios e sobretudo, que nos tiraram muitas horas de sono, muitos dias e noites mal dormidas, naturalmente, mas que seguramente, e pegando nas palavras do Miguel Pinto de Luz, eu acredito que devemos manter a esperança, devemos ser otimistas moderados, mas sobretudo devemos nos empenhar para que estes novos tempos que vamos viver e que o ano 2021 que está a aproximar seja um ano de mudança do ponto de vista positivo e um ano de transformação. O ano 2020 foi um ano especial e está a ser um ano especial para todos nós, mas para o município de Penafiel era o ano onde a nossa cidade assinalava os 250 anos da sua existência, da sua elevação à categoria de cidade. E, portanto, como devem imaginar, toda a programação autárquica, todo o nosso plano de atividades para 2020, a partir do mês de março, curiosamente no mês onde celebramos a elevação à cidade, no dia 3 de março, teve que ser alterado drasticamente e tudo aquilo que tínhamos planeado, tudo aquilo que tínhamos sonhado para celebrar esta efeméride tão marcante, acabou por não acontecer. Naturalmente que outros desafios se colocaram, outras prioridades se colocaram e por parte do nosso Executivo Municipal tivemos um foco sobretudo na questão do combate à pandemia e, no fundo, na contenção da propagação do vírus. Esta é uma imagem do nosso ex-libris, do ponto de vista da cidade de Penafiel, do nosso ICA, no Santuário de Sameiro, e eu coloquei aqui uma frase preferida recentemente por uma investigadora portuguesa, as mais reputadas investigadoras do nosso país, Elvira Fortunato. Recentemente, quando lhe perguntavam qual era a chave para o futuro nestes tempos de pandemia, respondeu com duas palavras simples: cooperação e partilha. E, de facto, toda esta experiência que, ao longo destes meses, deste ano 2020, nós vivemos, fez-nos refletir, e a mim particularmente, que a cooperação e a partilha são cada vez mais fundamentais. Obviamente que todos nós conhecemos
que o mundo já estava em mudança, que a própria economia estava numa mudança acelerada, seja pelas questões da digitalização da própria economia, seja por todos os fenómenos sociais que temos vindo a viver ao longo dos últimos anos, mas esta pandemia veio acelerar esse processo de transformação económica e transformação do mundo. E eu dividia esse impacto da pandemia e dividia também esta minha apresentação em 3 fases. A primeira fase relacionada com o impacto, com os primeiros meses da pandemia, onde ninguém estava preparado para uma situação destas, nem os municípios, nem a administração central, nem nenhum país do mundo, naturalmente, e que nos trouxe grandes dificuldades e, sobretudo, fez-nos agir com muita incerteza. E para quem está em cargos de decisão, sejam os políticos, sejam empresas privadas, sabe que a incerteza é algo terrível para quem tem que tomar decisões. E, de facto, em determinados momentos, nós vimos com coisas tão simples como o facto das pessoas estarem confinadas, estarem nas suas casas durante aquelas primeiras semanas, um aumento brutal da produção de resíduos sólidos urbanos e que implicou, dando um exemplo muito simples, termos que alterar toda a nossa frota, reforçar equipas para manter todo o nosso território com as devidas condições de higiene e de recolha dos resíduos sólidos urbanos. O próprio teletrabalho veio-nos colocar algumas dificuldades, desde logo na falta de equipamentos que tínhamos para os nossos colaboradores que tiveram aqui para casa e, portanto, este impacto foi algo muito inesperado e que teve uma força muito grande naquilo que era o nosso dia-a-dia e aquilo que era a gestão corrente de uma autarquia. Numa segunda fase, que eu chamaria a fase da resiliência, que é aquela que estamos a viver neste momento, depois da surpresa, o momento em que estamos a resistir, estamos à espera dessa ansiosa vacina que nos venha trazer alguma tranquilidade, mas que a vida teve que continuar, em que houve um desconfinamento gradual. E, por fim, uma terceira, última fase, a fase que eu chamaria de superação, que é o pós-Covid. Aquilo que nos temos que preparar para retomar as atividades económicas com toda a força, para voltar a haver crescimento económico, para que, no fundo, as pessoas possam ter uma nova qualidade de vida, possam aumentar esse índice de qualidade de vida, tendo a perfeita noção que nada será como antes e que esta pandemia veio trazer, seguramente, um impacto muito grande, seja no estilo de vida das pessoas e que vai continuar mesmo depois de existir a imunidade de grupo. Relativamente a esta primeira fase do impacto, quando nenhum de nós esperava ver uma situação destas, eu coloquei aqui 3 desafios com os quais nos confrontamos. A fragilidade e a falta de capacidade de resposta por essa incerteza e por ninguém está preparado para o impacto desta pandemia, desde logo na falta de meios, seja da administração central, mas também da administração local, para responder a determinadas situações, como aquela que eu falava há pouco, da recolha dos resíduos sólidos urbanos, que teve um aumento muito significativo. O isolamento dos cidadãos mais vulneráveis, e Penafiel é um território urbano, mas que também tem uma certa parte rural, com uma população mais envelhecida e que nos preocupou desde logo a solidão e a incapacidade dessas pessoas em estarem impedidos de forma autónoma de acederem a bens essenciais. E, por outro lado, o impacto económico no setor industrial do nosso concelho. Na Fiel, a nossa economia, sobretudo, vive do comércio e dos serviços. Na área industrial, uma parte significativa representa pelo setor da construção civil, que sabemos que, felizmente, não foi muito afetado, mas temos um outro setor que tem a ver com a indústria de confecções, que de um momento para o outro tiveram todas as suas encomendas canceladas e que viveram momentos muito difíceis. E, portanto, fazendo aqui uma síntese de algumas medidas que foram implementadas nesse período que eu chamo de impacto, eu diria que aquilo que me parece mais relevante aqui a referir é a cooperação, o ambiente saudável que de um momento para o outro se passou a viver entre o setor público e entre o setor privado e mesmo entre o setor privado e empresas que até agora se viam como concorrentes. Esta pandemia teve esse lado positivo,
percebemos que somos todos interdependentes e que cada vez mais temos que caminhar para uma economia colaborativa, onde o setor público está ao lado do setor privado e onde as empresas colaboram entre si para conseguirem ter mais ganhos. E coloco aqui uma notícia: Penafiel Parque Hotel, um hotel do nosso concelho, foi um dos primeiros do país a disponibilizar os seus quartos para que os profissionais de saúde que estavam na linha de frente do combate pudessem descansar no hotel, nos seus quartos, e não fossem para as suas casas, e com o risco que isso implicava de eventualmente infectarem as suas famílias. A colaboração que o município teve enquanto autarquia local com a administração central, oferecendo tablets e computadores aos alunos que não tinham capacidade para adquirir esses equipamentos. A colaboração que tivemos com o Exército na formação dos assistentes operacionais das nossas escolas para saberem e terem mais informação relativamente a técnicas de desinfecção dos espaços. Os 11 municípios da CIM que se juntaram e que doaram 11 ventiladores, num momento muito importante, ao nosso centro hospitalar, e também, junto das nossas IPSS, o esforço que o município de Penafiel fez ao testar todos os colaboradores e todos os idosos das nossas IPSS. E, portanto, esse espírito colaborativo, eu diria, porventura, foi o mais positivo, o lado positivo que o Covid veio trazer. Falávamos há pouco da nossa preocupação com determinadas famílias e cidadãos mais vulneráveis que estariam em situações de confinamento ou que estariam isolados, ou mesmo em isolamento profilático, e, portanto, o município de Penafiel, através da sua rede social, das suas IPSS, das juntas de freguesias, criou uma rede solidária Covid-19, em que mais de 2.000 famílias foram apoiadas por este plano e que, desde o simples gesto em que um idoso que não tinha capacidade para ir fazer as compras, a nossa rede social dava resposta. Todas essas questões eram centralizadas através do nosso Gabinete de Ação Social, mas através dessa rede que tínhamos no terreno, com mais de 20 instituições, rapidamente iam à casa dessas pessoas que estavam em situação de isolamento, levando-lhes aquilo que eles necessitassem, pagando por vezes as suas contas, porque não tinham forma como fazer, e, portanto, dando todo esse apoio para garantir que ninguém ficava de fora e que todos os nossos cidadãos tinham as mesmas oportunidades e a mesma qualidade numa situação de muitas dificuldades. Uma outra medida que implementamos, o município de Penafiel foi um dos primeiros do país a fazer uma oferta generalizada de máscaras sociais à sua população. Quando é colocada a questão do uso obrigatório de máscara, e especialmente da questão das máscaras sociais, muitas das nossas empresas que estavam em layoff, as empresas da indústria das confecções, foram desafiadas por nós a começarem a produzir essas máscaras sociais. E a Câmara realizou uma primeira encomenda, inicialmente a 4 empresas foram aquelas que se mostraram disponíveis, para, no fundo, ajudar a que essas empresas pudessem ver os seus trabalhadores saírem do layoff e começassem a produzir e, sobretudo, a ganharem experiência através dessa primeira encomenda do município para que pudessem começar a entrar nessa nova área de negócio. E, de facto, sabemos que não foi a adjudicação da Câmara Municipal de Penafiel que as fez tornar novamente a trabalhar com toda a força, mas foi uma experiência importante para que essas empresas integrassem nas suas linhas de produção este novo produto, e hoje todas essas empresas estão a trabalhar já nas suas encomendas normais, mas continuam neste segmento também das máscaras sociais com muito sucesso, e, portanto, foi uma medida que nós consideramos que foi muito positiva para o nosso setor económico, para esse setor específico da indústria de confecções. Passando para a segunda fase, para a fase da resiliência, aí os desafios, na nossa perspectiva, foram ligeiramente diferentes. Desde logo a questão da gestão comunicacional, falávamos há pouco da questão do Hospital Padre Américo e todo o impacto mediático que a situação do hospital provocou e toda a ansiedade que essa situação provocou na nossa população, e toda a nossa linha de comunicação, de sensibilização da população para a contenção, para os cuidados que tinham que ter na contenção dos vírus, foi fundamental e foi um desafio enorme por parte do nosso gabinete de comunicação e por parte dos nossos autarcas, sejam
o Executivo Municipal, mas também os senhores Presidentes de Junta. Por outro lado, quisemos garantir ao máximo o bem-estar social da nossa população, mantendo algumas iniciativas, formatos reinventados, naturalmente, mas para nós a questão da saúde mental, o facto das pessoas poderem continuar a ter atividade física, foi uma preocupação muito grande e já de seguida apresentarei aqui algumas medidas que implementamos. Por outro lado... Pedro, eu ia-te pedir 3 minutos para cumprirmos aqui o rigor exemplar do Miguel também. As medidas restritivas, naturalmente, também tiveram um impacto grande. Alguns eventos de referência do nosso município, desde logo a secretaria, passaram a ser realizados através de streaming, transmitidos online, e algumas das iniciativas marcantes dos 250 anos passaram, em vez de sermos em salas fechadas, passaram a ser realizadas ao ar livre. Uma outra dificuldade que sentimos por parte dos nossos empresários recentemente tem a ver com a dificuldade, o facto de haverem menos pessoas na rua, as dificuldades em escoarem os seus produtos. E recentemente o município criou uma parceria com o CTT, disponibilizando para os empresários de Penafiel, a título gratuito, até ao final de 2021, um marketplace através de uma aplicação, da aplicação Comércio Local, para que os empresários de Penafiel possam colocar os seus produtos e vender no canal digital. Numa outra medida, também garantimos que as empresas de Penafiel, durante 3 meses, têm acesso à criação de uma página online, usando uma tecnologia, uma plataforma tecnológica desenvolvida pelo CTT, que permitem também entrar nesse mercado online, porque sabemos que muitas dessas empresas que o queriam fazer não tinham capacidade, não conseguiam encontrar empresas na área da informática que lhes dessem resposta eficiente e atempada para criar as suas páginas web. Passando muito rapidamente à questão da superação e dos desafios na era pós-Covid. Eu diria, desde logo, nesta primeira fase, os desafios políticos, eu acho que a liderança política e a implementação de estratégias de desenvolvimento local serão fundamentais para o relançamento da economia. Sabemos que o impacto de Covid nos territórios é diferente, o impacto seguramente teve em Penafiel foi diferente do impacto que teve em Cascais e que as estratégias de recuperação terão que ser necessariamente diferentes. Obviamente que uma crise é sempre um momento de oportunidade para algumas empresas, e temos casos de empresas que neste momento já estão a investir em Penafiel, nomeadamente empresas que produzem EPIs e que neste momento estão já a fazer grandes investimentos no nosso concelho para ter unidades produtivas, também para reduzir a dependência do mercado asiático, mas também outras oportunidades que se colocaram, desde logo no turismo associado à natureza, e Penafiel é atravessado por 2 rios internacionais, o Tâmega e o Sousa, e ao longo dos últimos meses percebemos que o nosso território foi ainda mais procurado por muitos turistas portugueses que procuram esse contacto com a natureza e fugir, de certo modo, dos grandes centros urbanos. E eu diria também, que, sobre estes desafios, que há algo que a Administração Central não pode esperar. É que esta pandemia não pode acentuar ainda mais as assimetrias regionais que existem no nosso país. E, portanto, se nós sabemos que os grandes centros urbanos acabaram também por ser muito afetados pela pandemia, também sabemos que a recuperação económica nestes centros urbanos é mais rápida. E, portanto, há determinadas regiões do nosso país que têm que ter um olhar especial por parte da Administração Central para garantir que essas assimetrias não são ainda mais profundas. A inteligência urbana, e desafio o painel de experts que a seguir irá entrar no debate também para nos dar algumas luzes nesse sentido. Eu acredito que cada vez mais a inteligência urbana e o reforço da tomada da decisão política com base em dados, em ciência e em factos é fundamental. Para tomarmos melhores decisões é necessário termos informação, termos acesso aos dados, mas também para planear o futuro e para implementar estratégias de desenvolvimento eficientes, temos de ter cada vez mais acesso aos dados e acesso a tendências que nos permitam prever como será o futuro e como podermos adaptar às novas realidades. E, por fim, dizer que, para mim, é com muita preocupação que vejo
algumas campanhas de desinformação que eu nunca tinha visto antes. E, portanto, esta pandemia também trouxe esse lado negativo, esse lado perverso, de vermos quase realidades paralelas que são criadas, nomeadamente nas redes sociais. E, portanto, mais do que nunca, eu acredito que o poder político tem que estar concentrado no combate a essa desinformação, e isso só se faz com a transparência, com a prestação de contas e, sobretudo, com a disponibilização do máximo de informação em formato aberto. E seguramente que, se assim o for, os cidadãos terão seguramente formas de verificar essas informações que tantas vezes são veiculadas de forma menos bem intencionadas e, portanto, acredito que, do ponto de vista político, é fundamental termos em consideração a questão da transparência, da prestação de contas e a disponibilização de informação pública. E termino, aliás, da mesma forma como comecei, buscar novamente a citação de Elvira Fortunato: a chave para o futuro está na cooperação e na partilha. E, portanto, aquilo que eu desejava era que, no pós-Covid, o nosso mundo, as nossas comunidades, cada uma das nossas comunidades, o nosso país fosse um país melhor, fosse um país mais solidário, um país mais coeso, um país mais cooperante, onde os poderes públicos, os poderes privados, as academias pudessem trabalhar cada vez mais em conjunto para que possamos ter uma comunidade mais feliz, uma comunidade com melhores condições de vida e termos uma economia cada vez mais pujante. E termino agradecendo a vossa atenção e deixando-vos esta provocação para que neste Natal ponham Penafiel, porque podem também já fazer as vossas compras online através da aplicação Comércio Local e através do Marketplace de Penafiel. E, portanto, também sabemos que o comércio local passa grandes dificuldades e também é a nossa obrigação podermos colaborar com esses empresários. Muito obrigado, Pedro. Temas muito interessantes, alguns convergentes com Cascais, outros divergentes, porque percebemos aqui que também para territórios diferentes temos que ter abordagens diferentes. Temas muito interessantes para o debate e que vão tocar em alguns dos projetos que o painel seguinte nos trará, como a organização de eventos, como o teletrabalho, como a questão da intergeracionalidade e do apoio aos mais velhos, da importância da cooperação e partilha, onde a tecnologia e o digital podem ser um acelerador. A questão da coesão territorial, que tem aqui duas fases, ou a fase da criação de mais desigualdades, mas também a percepção com a pandemia que tivemos de que hoje é possível trabalharmos muitas vezes de onde tivermos mais interesse em fazê-lo, por razões diversas, e portanto isto pode levar a que muitas pessoas tenham percebido que podem deslocar a sua base de trabalho sem perderem produtividade, e isto é importante para as empresas e para os cidadãos, e nomeadamente para os territórios mais descentralizados, e pode ser aqui um kick-off para o processo de descentralização que o país tanto reclama. Questões como a inteligência urbana e o Open Data, que serão obviamente temas muito interessantes para os oradores seguintes que eu passava a apresentar, e vou apresentá-los de forma seguida, porque para não interromper a dinâmica do debate. Nós teremos neste debate perfis diferentes. José Carlos Barreiras Martins, que tem uma experiência de 30 anos no setor TIC, fez o seu percurso essencialmente no setor público, iniciou a sua carreira no SEGER, onde foi diretor de departamento, foi responsável de segurança da Presidência da República e diretor adjunto do Gabinete Nacional de Segurança. É atualmente diretor do Departamento de Inovação e Tecnologias de Informação e Comunicação da Câmara de Oeiras. Teremos Tiago Costa, do Instituto Kaizen. Tiago Costa tem 17 anos de experiência nas áreas de indústria e serviços públicos, tendo começado a carreira nas áreas de engenharia, de produção e manutenção na Procter & Gamble. Atualmente é Senior Partner do Kaizen Institute Western Europe e responsável pelo setor autárquico, onde lidera diversos projetos de melhoria em diferentes câmaras municipais. Temos Joel Curado, economista em duas escolas, formado em duas escolas, ISEG e ISCTE, com uma passagem pela Complutense de Madrid, a especialização em políticas públicas na Harvard Kennedy School e MBA executivo na Yale Business School. Tem 13 anos de experiência nas áreas de transformação digital, IoT e Smart Cities. Fez o seu percurso profissional essencialmente na Cisco, incorporando o Corporate Strategy Office e desempenhando diferentes papéis
na área de Smart Cities, IoT, onde concebeu, desenvolveu e implementou várias soluções orientadas a cidades, a cidadãos nas áreas de IoT, mobilidade, vídeo, Wi-Fi, em múltiplas geografias, como sejam Dallas, Nice, Barcelona, Chicago, Hamburgo, Copenhaga e Dubai. Temos também Paulo Santos, licenciado em Engenharia Informática pelo IST, pós-graduações em Gestão de Projetos e em Transformação Digital, uma vasta experiência de 27 anos em consultoria tecnológica, sempre ligada ao setor público. Atualmente é responsável pela área de inovação da Axian e, digamos, temos aqui pano para mangas para dinamizar este debate, não só pelos desafios lançados pelos anteriores oradores, que lançaram aqui diferentes temas e diferentes desafios. E eu começava, dando aqui continuidade às autarquias, pelo José Carlos Barreiras Martins, e pedir-lhe para nos falar um pouco, dando continuidade aos desafios que as autarquias enfrentam, aquele que foi o desafio que o Eiras enfrentou na área da educação e como reagiu a este novo normal no contexto de pandemia, neste setor estrutural para a formação das novas gerações. Boa tarde a todos. Penso que já me estão a ouvir. Muito bem. Em primeiro lugar, quero agradecer, na pessoa de Vladimir Feliz, agradecer à APDC pelo amável convite para estar aqui hoje presente. E, em segundo lugar, naturalmente, gostaria de cumprimentar todos os meus colegas de painel por estarem aqui ao fim do dia de hoje a partilhar as experiências nas diversas áreas de cada um. De facto, se esta pandemia nos trouxe algumas lições e que de facto nos custam muito a aceitar, é que não estávamos todos preparados para algo desta dimensão. Portanto, esta é uma realidade. Em muitas organizações, em algumas matérias, estaríamos de alguma forma preparados, como questões de mobilidade, questões de teletrabalho, mas de facto, em matérias mais cruciais, nós não estávamos de todo preparados nem à espera de uma situação deste género. E o ensino é um caso paradigmático desta pandemia. Ninguém estaria à espera, por mais criativo que fôssemos, não estaríamos à espera de chegar ao fim do mês de março, ou ao princípio do mês de março, e termos na eventualidade temos que interromper o ano letivo e mudarmos completamente o paradigma de ensino. O conceito de ensino teve sempre focado muito numa relação muito próxima entre professor e aluno, num contexto de sala de aula, num contexto, num ambiente de espaço físico, que é a sala de aula, de forma que era muito difícil pensar que, a determinada altura das nossas vidas, este paradigma iria ser desmontado e teríamos que pensar no ensino de uma forma completamente diferente. Tendo os alunos que irem para as suas casas, os professores que irem para as suas casas, e toda a lógica de ensino mudar, contrariando tudo o que fomos vivendo durante os últimos anos das nossas vidas. Se de facto a lógica de escola, sala de aula, professor é muito vantajosa do ponto de vista sociocultural, socioeducativo, tem de facto algumas vulnerabilidades, e estas vulnerabilidades nós naturalmente vimos-las agora de forma crua e dura com a pandemia. As escolas não estavam preparadas, os alunos não estavam preparados, a comunidade educativa não estava preparada, os educadores não estavam preparados, e de facto quando surgiu a pandemia e quando é ativado o estado de emergência e quando é interrompido o ciclo normal letivo do ensino, isto tudo foi muito complexo. A própria administração pública, o Estado, não estava preparado, e as autarquias aqui tiveram que assumir um papel muito preponderante, muitas vezes até substituindo-se ao Estado. E foi de facto o que aconteceu no município do Eiras, meados de março, percebendo-se que a interrupção do ano letivo, percebendo-se que não haveria hipótese de continuarmos a forma de ensino conforme estava a acontecer, rapidamente pusemos em campo uma estratégia para assegurar que todos os 20 mil alunos do município do concelho do Eiras teriam todas as condições para continuar o seu percurso letivo, nomeadamente o terceiro período letivo. 20 mil alunos, 2 mil professores, em tempo quase recorde e com muito sacrifício até para os próprios professores, foram formados durante as suas férias de interrupção letiva da Páscoa, foram formados 2 mil professores numa plataforma única que considerámos ser estratégico,
ter uma plataforma única para ensino à distância para aulas síncronas. Foram formados 2.000 professores, em tempo recorde, em 3 dias, formaram-se com ações sucessivas, formaram-se os professores, porque eles também não estavam preparados, nem em Oeiras, nem no restante território do país, e isso via-se. Eu sou de Lisboa e ia acompanhando diariamente os meus filhos, as dificuldades, quer dos professores, quer do ensino à distância, e de facto achámos crucial fazer uma primeira formação envolvendo todos os professores, garantindo que eles teriam as condições mínimas para iniciar o terceiro período letivo com as competências e a experiência para poderem dar aulas à distância. E isto tudo foi feito a partir do dia 14, no dia 14 de abril, quando começa o terceiro período letivo, tínhamos já toda a equipa preparada para iniciar o período letivo. Os alunos, considerando os alunos mais vulneráveis do município de Oeiras, foram adquiridos e foram disponibilizados mais de 2.500 equipamentos tecnológicos aos alunos, inclusive também equipamentos de comunicações, porque de facto nós não podemos pensar que os alunos vão para as suas casas e têm todas as condições tecnológicas para conseguirem continuar a ter as aulas conforme tinham anteriormente. E por esse motivo foram disponibilizados 2.500 equipamentos tecnológicos, as ligações de comunicações, e foi assegurada também a existência de linhas de suporte, quer para pais, quer para professores, quer para educadores, para garantir que qualquer dificuldade na utilização das plataformas, qualquer dificuldade na utilização tecnológica seria assegurada. De facto, foi um esforço muito grande, mas conseguimos chegar ao fim do terceiro período com perto de 60.000 aulas realizadas através de aulas síncronas, com muito sucesso. Todos os professores aderiram e, de facto, aqui há que dar os parabéns ao esforço e à dedicação de todos os professores do município de Oeiras e de todos os professores do país, Conselho de Oeiras, mas professores do país também em geral, que de facto estiveram sempre disponíveis para garantir a continuidade do terceiro período. Esta experiência resultou de uma fase naturalmente forçada de pandemia, mas resultou também de um trabalho que tem vindo a ser feito já do município de Oeiras, de há uns tempos esta parte, numa lógica de uma visão holística do ensino e uma mudança de paradigma do ensino. Todos nós estamos habituados a uma lógica de ensino muito focada no quadro, na sala de aula, no professor, no aluno, mas de facto, aos dias de hoje, existe uma necessidade, que é por parte dos alunos e até por parte dos professores e dos pais, de uma mudança de paradigma de ensino. Uma mudança de paradigma que tenha como suporte a tecnologia, mas que a tecnologia apenas seja um driver para chegarmos a um nível mais avançado de conteúdos e serviços que sejam apelativos, sejam complementares a todo o processo educativo e toda a componente cognitiva relativa à educação. E nesse sentido, e como esta experiência da pandemia nos leva a tirar as lições aprendidas, nós fomos desenvolvendo ao longo deste terceiro período e ao longo dos últimos tempos um projeto que chamamos o Oeiras Educa 4.0, que precisamente pretende cobrir todas as escolas do concelho numa visão transversal e suportada não só na tecnologia, mas suportada em conteúdos, em serviços, em formação para os professores, formação credenciada e certificada, para que os professores se sintam capazes e com competências e se sintam motivados para uma nova abordagem do ensino, ao mesmo tempo que tenham acompanhamento direto de equipas dedicadas na criação de competências e da cooperação e na criação de novas formações de suporte aos professores, suportado por uma base tecnológica forte, naturalmente, como driver para a transformação digital do ensino, naturalmente, um driver tecnológico forte, uma infraestrutura forte, de facto, é um requisito essencial, e as escolas, por várias vicissitudes em termos infraestruturais, têm grandes debilidades, e essas debilidades impedem muitas vezes que as escolas consigam adotar novas metodologias de trabalho, novas tecnologias na sua abordagem do ensino, mas de facto isto teve por base um pressuposto. O que aconteceu com a pandemia Covid-19, e que nos aconteceu em março,
vai voltar a acontecer. Desta forma, de outra forma, já é difícil compreender que um aluno que fica em casa doente durante 2, 3 semanas fique afastado da sua aula, dos seus colegas, do ensino. Esta lógica de estar na aula, está na sala de aula, está a ter aula, está em casa, não está a ter aula, já hoje em dia já não é aceitável. De forma que, com base neste pressuposto, estamos a montar uma estratégia de educação com um forte suporte tecnológico para permitir que, numa fase de pandemia, ou numa fase de constrangimento, ou numa outra qualquer fase, o aluno, quer esteja em casa, quer esteja na escola, pode na mesma aceder aos conteúdos, ter uma aula a partir de sua casa, conseguir acompanhar o trabalho que os seus colegas estão a fazer na sala de aula, como estão a fazer na sua casa, tal como está a acontecer aos dias de hoje, nos alunos que por força do confinamento ou por força da doença Covid-19 estão em sua casa e os seus colegas estão na sala de aula. Esses alunos continuam hoje a assistir à aula e a ter a aula remotamente e vão acompanhando, não estando presente nas salas, mas vão acompanhando de alguma forma os seus colegas que estão na sala de aula. José, eu ia aproveitar para interromper para darmos aqui seguimento ao debate, para cumprirmos também o timing. Eu ia lançar aqui também a questão ao Tiago Costa, em torno dos temas lançados no primeiro painel dos Keynote Speakers, relativo à questão, nomeadamente dos eventos. Foi um tema aqui focado pelo Pedro Cepeda, nomeadamente naquilo que foram os 150 anos de elevação ao Conselho, na forma como a Câmara de Penafiel teve que transformar a sua abordagem para responder a este desafio, e também olhar aqui para tudo aquilo que são os projetos que o Instituto Kaizen está a desenvolver na orientação ao cidadão, nomeadamente naquela que é, por exemplo, o projeto na área de teletrabalho que está a desenvolver em Cascais. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Saúdo esta iniciativa da PDC, em particular esta coordenação do engenheiro Vladimir Cardoso Feliz. Do nosso lado agradecemos o convite e cumprimento todos os convidados pela excelente partilha de experiências efetuada. A nossa experiência nesta área, antes de mais convém perceber o que é o Kaizen. O Kaizen é um método japonês muito testado na indústria, que está a ser utilizado agora nas áreas dos serviços e que olha para os processos para fazer uma mudança para melhor. Isto é, pretende-se fazer melhor todos os dias em todas as áreas, com todas as pessoas. E ao olharmos para os processos autárquicos, falando diretamente dos temas aqui lançados, pretende-se fazer uma reengenharia dos processos, garantindo que se elimina o desperdício, isto é, as tarefas que não acrescentam valor, e focando no serviço que pode ser prestado ao cidadão e ao município. No caso concreto dos projetos mais recentes, o objetivo é nós conseguirmos, numa ótica do cidadão, do município, do utilizador dos serviços autárquicos, ter uma maior rapidez, uma maior qualidade e que processos ou serviços inovadores correm bem à primeira. E temos aqui vários exemplos concretos, começando pelo tema do teletrabalho, que, de acordo com a nossa experiência em várias autarquias, é um modelo que veio para ficar, que se acelerou os novos processos de trabalho em cerca de 10 anos, algo que iria acontecer dentro de uma década, acelerou-se para um ano, e estes processos de teletrabalho visam prestar este serviço rápido ao município, ao visitante, mas também do lado do colaborador, do lado de quem está na organização autárquica, conseguir ter estes processos mais otimizados. Isto permite-nos que com os mesmos colaboradores, com menos esforço, consigamos dar um maior número de processos tratados, que até num curto prazo podemos vir a libertar espaços ocupados pela autarquia que poderão ter outros fins. Se estão arrendados, podemos libertar dessa renda. Se são espaços autárquicos do município, poderão vir a ser utilizados no espaço público,
ou pode mesmo até ir para uma questão da asta pública e tirar alguma rentabilidade económica. Ao nível dos recursos, com um processo organizado de teletrabalho, também se consegue aqui ter uma maior flexibilidade dos colaboradores e uma rapidez no serviço ao município. Há aqui 5 áreas, não me vou estender muito agora, só vou lançar estas 5 áreas para depois podermos explorar mais à frente, que eu queria deixar aqui como realce. A área do urbanismo, cuja prioridade do cidadão, do município, mas também do investidor, do agente económico, é ter uma rapidez de resposta. A área das obras, em que o que se pretende é que haja uma informação rápida e uma intervenção muito curta e uma comunicação otimizada com a vizinhança, com os cidadãos. Depois todos os espaços públicos, isto é, zonas verdes, espaços culturais ou desportivos. O setor financeiro, que uma autarquia gosta e pretende ser um bom pagador, então o que se pretende é ter um processo muito otimizado e rápido para permitir pagar bem e rápido, mas também receber bem e rápido, não falhando nas receitas e conseguindo essa rapidez no fluxo financeiro. E o quinto tema, o atendimento ao município. Hoje em dia o município, o cidadão, ficou ainda mais exigente, está a habituar-se a ter processos feitos à distância, e o que se pretende agora é adaptar todo o atendimento para que possa ser feito perante a escolha do cidadão, ou presencial ou à distância, mas garantindo que à primeira se consegue dar uma resposta e um tratamento eficaz ao serviço que o cidadão está à espera de obter, seja na loja do município ou no gabinete do município, consoante as autarquias. Muito obrigado, Tiago Costa. Eu dou agora aqui a palavra ao Joel Corado para nos falar um pouco. Tem uma experiência vasta no desenvolvimento de estratégias para governos nacionais e locais, acima de tudo estratégias de governo resilientes, e que nos desse aqui um pouquinho a visão de como é que tem sido a abordagem a este tema da pandemia noutros territórios que vão para além das nossas fronteiras, nomeadamente na Suíça, onde o Joel está baseado. Obrigado, Vladimir. Primeiro que tudo, eu gostava de agradecer o Vladimir e o staff da APDC e a equipa toda pelo convite e pela organização deste evento. Também gostaria de saudar os oradores e felicitar a intervenção dos vereadores, em especial do Miguel Luz de Cascais, porque eu, apesar de pertencer à diáspora portuguesa na Suíça, sou de Cascais e é ótimo, e eu acompanho sempre bastante o trabalho da equipa da Câmara de Cascais. Aquilo que eu vou falar hoje, vou tocar em 3 pontos fundamentais. O trabalho que a Cisco faz como empresa do setor privado a tentar ajudar o setor público e a criar parcerias para a criação de valor, portanto, no ecossistema, ou seja, não só a criação do ecossistema, mas também a dinamização do ecossistema, tanto em Portugal como na Suíça, e particularmente através deste programa que eu, portanto, faço parte, que é o Country Digital Acceleration. E depois, portanto, como o Vladimir mencionou, eu irei falar um pouco também das tais estratégias resilientes que eu tenho visto e que temos desenvolvido um pouco aqui a nível cantonal e a nível federal, e também um pouco o que é que está a acontecer a nível de desenvolvimento económico regional na questão do Future of Work e de Coworking. Portanto, a nível de Country Digital Acceleration, o que nós temos feito tanto na Suíça como em Portugal, é realmente a criação de parcerias, tanto com o governo, com empresas, e focamos muito no desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, e não só, portanto, ao juntarmos com este tipo de ecossistemas, criar novas soluções, mas também utilizar um fundo de investimento que a Cisco disponibiliza para a aceleração e investimento nestes novos projetos. Portanto, nós temos já funcionado, portanto, há 2 anos, na Suíça 3, 4 anos em Portugal, na realidade, e temos visto algo interessante, que é, nós criamos uma rede, estamos presentes em mais de 35 países, especificamente neste projeto. Quando a situação do Covid arrancou em março, com um grande impacto na Itália, na altura, tivemos uma grande, portanto, criação de novas iniciativas, de novas soluções, para utilizar ferramentas como videoconferência ou contact centers, para conectar e ajudar a comunicação entre as agências do governo, as entidades a nível de saúde e também os cidadãos. Muito importante a nível de criação de novos serviços de governo,
O nosso foco, especialmente na Suíça, tem sido de ligar, portanto, as comunidades mais remotas. Nesse sentido, temos utilizado as nossas plataformas de videoconferência, o WebEx, para ligar os cidadãos aos agentes, aos experts do governo, para tratar os seus dados no seu dia-a-dia, porque nós acreditamos que o governo tem que continuar, obviamente, a funcionar e a, portanto, fazer o delivery dos serviços aos cidadãos, mas também queremos que o façam de uma maneira segura para eles, para os cidadãos. Até estamos neste momento a estudar plataformas web, até para utilizar vídeo, para conectar os cidadãos aos experts do governo, como eu dizia, numa tentativa de até minimizar a exposição do cidadão, portanto, a fatores externos. Também temos trabalhado muito com startups, portanto, na Irlanda, neste caso, para, portanto, utilizar câmaras de vídeo para, portanto, detectar se o cidadão está ou não a utilizar máscara, e isso única e exclusivamente por uma questão de utilizar algoritmos de inteligência artificial para a captura desse dado específico, de uma maneira anónima, num ponto de vista de governo local, de governo a nível nacional, fizemos um trabalho bastante acelerado para desenvolver, portanto, uma plataforma que nós já utilizamos com a WebEx, que é esta, mas que com novas features e que nós chamamos WebEx Legislate, permite a autarcas e a políticos, a estadistas, de continuar a criar, a rever e aprovar propostas de lei, portanto, de maneira virtual. Esse trabalho tem sido agora feito, nós agora já estamos a fazer o rollout. Aproveito também para mencionar que, no ponto de vista da Suíça, a questão do Covid também foi muito trabalhada num ponto de vista de aprovar novas leis e legislação para justamente aprovar, portanto, mais depressa, ou seja, como se costuma dizer, no passado, o maior acelerador da digitalização no momento foi o Covid, não foi o Chief Digital Officer, mas foi realmente a pandemia, e neste caso o Governo e o Parlamento Suíço trabalharam imenso para aprovar novas leis a nível de coworking e também de trabalho remoto para os cidadãos. E apenas eu gostaria de terminar apenas dizendo que realmente a grande vantagem do setor privado em trabalhar com o setor público através deste tipo de programas é realmente a facilidade com que nós podemos trazer especialistas de outros países, partilhar as experiências e as melhores práticas e maximizar realmente o impacto que nós podemos ter em todos os países. E apesar de eu estar na Suíça, por exemplo, posso estar aqui e posso partilhar muitas das iniciativas que nós fazemos e que realmente podemos acelerar a implementação destas estratégias que vão trazer mais resiliência e mais sustentabilidade para o governo e para as autarquias locais. E com isso eu gostaria de agradecer. Obrigado, Vladimir. Muito obrigado, Joel. Eu daria agora aqui a palavra ao Paulo Santos e a desafiá-lo a falar-nos um pouco de como é que a adoção de meios tecnológicos que temos hoje ao dispor e digitais pode ajudar as cidades na resposta a estes desafios. Já muitos exemplos foram dados, mas poderíamos detalhar aqui um pouco mais como é que o poderíamos fazer e também dar-nos aqui uma ideia de que tendências tecnológicas surgem aqui no pós-Covid, ou que já estamos a viver um durante aproximado do pós, mas estamos todos com muita esperança que o pós venha muito rápido. Obrigado, Vladimir. Antes de mais, gostaria de começar por agradecer à APDC esta oportunidade de estar presente e à organização deste evento e de estar presente neste ilustre painel que desde já saúdo, para debater aqui um tema que para mim é bastante fascinante. E o ponto de vista que eu trago é que quando nós olhamos para os interlocutores que estão à frente da gestão das nossas cidades, estes interlocutores têm uma realidade muito complexa entre mãos, com um grau de incerteza crescente, tal como nós ouvimos precisamente há pouco falar o Pedro Cepeda sobre esse assunto, que viveu precisamente um período de grande incerteza durante todo este período do Covid. No momento atual há várias questões que nós podemos colocar que ainda não têm propriamente uma resposta e não sabemos bem o que é que vai acontecer, não é? Portanto, o remote work veio para ficar, não é? Agora, quando passar a pandemia, o que é que vai acontecer? As pessoas vão querer viver mais afastadas dos grandes centros urbanos. Que impacto é que isso terá, por exemplo, na utilização futura dos transportes públicos? O turismo vai recuperar ou não? Portanto, há aqui muitas perguntas que nós poderíamos colocar e para as quais ainda não temos respostas claras.
mas há aqui algo que me parece certo, é que nós precisamos de mudar de paradigma e precisamos de mudar de paradigma apoiados em tecnologia emergente que ainda não estamos a aproveitar na totalidade e, no fundo, mudar aqui para um paradigma de uma cidade mais proativa, onde os autarcas possam ter a sua capacidade ampliada por um layer de inteligência que é fornecido pelas máquinas. E, no fundo, esta gestão inteligente das cidades, esta gestão inteligente e proativa das cidades, deverá assentar em 4 pilares do nosso ponto de vista. São os 4 pilares tecnológicos que deverão suportar isto, são os dados, a inteligência artificial, o IoT e o 5G. Começando pelo IoT e pelo 5G, a perspectiva que há neste momento é que são tecnologias que vão sofrer uma grande expansão. Portanto, nós vamos ter uma largura de banda e uma velocidade muito superiores às atuais, e isto vai potenciar realmente uma sensorização muito grande, uma sensorização de todas as coisas, portanto, os carros, as scooters, os comboios, o metro, ruas, esgotos, caixotes do lixo, iluminação, tudo o que possamos imaginar. E toda essa sensorização, no fundo, vai gerar um volume descomunal de dados que vão ser uma fonte com uma riqueza fenomenal para quem tem que gerir uma cidade. E olhando para este ponto de vista dos dados, nós vemos aqui que este é um pilar fundamental para a gestão inteligente das cidades. A constituição de data lakes para as cidades devia ser uma das prioridades de topo para conseguir aproveitar precisamente estas tecnologias que estão a emergir. Agregar dados que vêm das autarquias, agregar dados da administração pública central, das empresas públicas e privadas, de todas as coisas que populam a cidade, que eu já referi há pouco, não é? Os veículos, os postos de eletricidade, os candeeiros, tudo isto numa lógica de colaboração global. Ainda há pouco também gostei bastante de ouvir o autarca de Penafiel referir que esta época do Covid aproximou todas estas entidades num espírito de colaboração, porque eu acho que esta colaboração é precisamente fundamental para gerir melhor as nossas cidades e para maximizar a experiência de utilização urbana para os nossos cidadãos. E, no fundo, sobre estes data lakes, que deverão ser uma das grandes prioridades dos próximos tempos, montar um layer de inteligência que permitirá, esse sim, ampliar então a capacidade de gestão da cidade, do meu ponto de vista, em duas vertentes bastante específicas. Por um lado, para aquilo que é a gestão do dia-a-dia numa lógica de automação, e, portanto, ter a inteligência artificial ao nosso serviço para automatizar o máximo possível aquilo que está a ocorrer todos os dias e, no fundo, devolver esse tempo de gestão ao autarca para poder aplicá-lo noutro tipo de atividades. E de outro ângulo também, numa lógica preditiva, portanto, permitindo detectar o mais cedo possível algumas trends urbanas e, no fundo, funcionando aqui como o auxiliar do autarca no processo de planeamento estratégico das cidades e dos serviços das cidades. Nós, neste ponto, podemos pensar em diversos casos de uso que ilustram a utilização deste tipo de tecnologia. Podemos imaginar, por exemplo, se nós tivéssemos o e-fatura, por exemplo, a funcionar em real time e conseguíssemos ter essa informação a ser recebida numa plataforma de gestão da cidade, ao mesmo tempo que tínhamos informação sobre a lotação dos estabelecimentos comerciais, podíamos estar a ver em tempo real e a reagir em tempo real relativamente ao ajuste das medidas de confinamento, vendo o impacto dessas medidas de confinamento nos negócios e na concentração de pessoas e na propagação do vírus, e provavelmente poderíamos mexer aqui algumas variáveis e conseguir perceber imediatamente com alguns algoritmos preditivos quais é que poderiam ser os impactos, se haveria um impacto positivo, se haveria um impacto negativo, e de alguma forma, com maior agilidade, conseguir afinar uma reação a uma crise como aquela que estivemos a viver neste momento. Podemos imaginar, por exemplo, no contexto dos transportes públicos, ajustar em real time o serviço que é prestado
pelo transporte público, acompanhando aquilo que são os fluxos de cidadão na cidade, isto em oposição ao paradigma que temos atualmente de haver, no fundo, carreiras fixas e horários pré-determinados, e, portanto, às vezes, provavelmente temos um autocarro que está a andar vazio na cidade, mas ele tem que, é aquilo que está determinado, tem que fazer aquele percurso e tem que cumprir aquele horário, e provavelmente tudo isso pode ser melhorado com outro tipo de tecnologia. Houve aqui um caso que eu verifiquei e que por acaso me foi referido como tendo acontecido em Penafiel, que foi relacionado precisamente com os resíduos urbanos. Portanto, como as pessoas começaram a trabalhar de forma remota, na minha zona comecei a perceber que os caixotes de lixo e os contentores de reciclagem estavam sempre cheios, era impressionante aquilo. Às vezes era difícil conseguir depositar o nosso lixo porque a capacidade estava esgotada e notou-se realmente houve uma dificuldade da autarquia a conseguir adaptar-se a esta nova circunstância e, portanto, aqui podemos imaginar como é que, precisamente com uma sensorização e com uma percepção de uma tendência que está a acontecer na cidade e com um novo padrão, como é que podemos, no fundo, fazer uma predição deste cenário e ajustar aquilo que são os meios disponíveis e até numa colaboração entre autarquias para conseguir mobilizar os meios para responder de melhor forma, neste caso, à recolha dos resíduos urbanos. Paulo, eu queria aproveitar essa deixa para lançar aqui o debate largado aos autarcas também e desafiar aqui o Miguel Pinclus, eu penso que ele ainda está entre nós, para nos falar um pouco, pegando nas palavras de Paulo, estas respostas tecnológicas que têm surgido e que muitas decorrem também do efeito de confinamento que vivemos e que nos tirou das ruas, que reduziu os processos de mobilidade, que acentuou a pressão nos serviços urbanos, como ouvimos aqui dizer. Como é que esta realidade pode, no futuro, contribuir para criarmos territórios mais sustentáveis e como é que a tecnologia pode ajudar a dinamizar esse incremento de sustentabilidade territorial? Falava uma nota para irem colocando questões no Q&A, quem quiser ir colocando, para dinamizarmos agora o debate o mais breve possível. A sustentabilidade, do nosso ponto de vista, tem que sempre ser vista nos três pilares da sustentabilidade: económico, social e ambiental. E nós, em todos estes pilares, a tecnologia tem vindo a ser utilizada de uma forma muito, muito eficaz. Alguns dos exemplos dei há pouco. Na área ambiental posso dar outros, quer dizer, todo o Smart Waste Management que nós temos implementado para a recolha de resíduos sólidos urbanos, a sensorização dos jardins para mitigar o consumo de água e reduzir o consumo de água, para sensores de umidade, sensores de luminosidade, toda a gestão integrada e tecnológica da rede elétrica, a rede de mobilidade, tecnologia ligada a novas formas de mobilidade, o hidrogénio, a mobilidade elétrica, tudo isso contribui para a sustentabilidade ambiental. Mas no caso, por exemplo, da sustentabilidade social, projetos que temos hoje de tecnologia smart para apoio a idosos, informação de sinais vitais para idosos em casa, botões de pânico em casa, informação agregada, ligada às escolas e a tudo aquilo que os pais interagem, a interação dos pais com a escola, com os professores. A tecnologia é hoje presente em muitas facetas da nossa atividade e que eu penso que, de uma forma geral, se o município tiver uma visão sustentável do seu futuro, lá está, como eu disse há pouco, a tecnologia tem que ser colocada ao serviço dessa visão estratégica e não o contrário. E a tecnologia que hoje temos disponível, o talento nacional, também a incorporação tecnológica nacional, hoje está a um nível que nos permite dizer com substância, com sustentabilidade, que podemos liderar. Ainda hoje, quer dizer, passa publicidade, Cascais foi premiado com um prémio da IDC
para a melhor app, uma app que já tinha sido premiada pelas Nações Unidas, dos Smart City Points. E isso é produto nacional, com incorporação de know-how e conhecimento nacional. Isso está a acontecer todos os dias para esse mundo e para esse território mais sustentável que falaste. Obrigado, Miguel. Eu tenho aqui uma questão provocatória, de Luís Miguel Gomes de Almeida, em que pergunta, e eu abria esta questão ao painel, até que ponto a inteligência artificial nas nossas cidades não corre o risco de terminar num Big Brother manipulado pelos autarcas? Quem se voluntaria para responder? Eu posso, se calhar, posso responder muito rapidamente. Então, Pedro, força. Eu penso que foi o Paulo e depois o Miguel. Sim, eu ia arriscar uma resposta, se calhar podia começar. É realmente aqui uma fronteira muito, muito complicada e com a qual é preciso ter efetivamente muito cuidado, e há que ter sempre muito presente a ética em tudo o que fazemos no âmbito da inteligência artificial, e deve ser uma disciplina à qual estejamos muito atentos e à qual devemos dar toda a transparência e todo o cuidado, e no fundo comunicar isso muito bem para o cidadão. E no fundo eu acho que aqui a Microsoft tem um lema que eu gosto muito, que é: falam na inteligência artificial para o bem. E no fundo é isso, é usar a inteligência artificial para o bem e tornar isso bastante claro, e criar mecanismos que impossibilitem, no fundo, o abuso desta tecnologia no sentido daquilo que o Vladimir estava a referir. Joel, penso que também queria dar aí uma opinião. Portanto, o Paulo já mencionou um tópico, eu gostaria de adicionar o outro tópico, que é em cima da ética-regulação, ou seja, ter, portanto, uma componente forte de regulação para evitar desvios na utilização de tudo o que é a inteligência artificial para efeitos que não sejam tão bons. Sim. Miguel, também ias falar? Sim, não, eu ia dizer que isso é um tema que temos vindo a trabalhar, nós hoje, com enorme preocupação, porque temos hoje um nível de sensorização e de informação e de data único, nunca antes atingido. E eu acho que o princípio aqui, somando àqueles dois princípios que os meus antecessores falaram, eu penso que a tecnologia também tem respostas para isso. E acho que a tecnologia, e aquilo que temos vindo a desenhar em conjunto com parceiros, é um princípio de privacy by design, que é todas as plataformas tecnológicas que utilizamos permitem ao utilizador, de forma autónoma e voluntária, tornar-se invisível ou não perante a tecnologia. Isso coloca o poder absoluto no cidadão. Isso está no centro da visão do RGPD na Europa. As três visões mundiais são: a China tem uma visão que os dados pertencem ao Estado, os Estados Unidos têm uma visão de que os dados pertencem às empresas, a quem consegue está a mudar, mas esta era a visão básica de uma economia de mercado livre. A Europa tem uma noção que é aquela que eu acredito, que os dados pertencem aos cidadãos. E por isso mesmo, se demos aos cidadãos o poder de se tornarem invisíveis perante a tecnologia e se tornarem visíveis perante a tecnologia sempre que o entenderem, mas de forma transparente, ainda não estamos lá, de forma fácil, eu penso que esse é um caminho que dará mais confiança a todos aqueles que são utilizadores de tecnologia. Obrigado. Pedro, queres dar opinião enquanto autarca, uma vez que esta provocação foi dirigida diretamente aos autarcas? Eu não tenho muito mais a acrescentar às três intervenções, que acho que foram muito, muito pertinentes. De facto, a regulamentação e o enquadramento jurídico desta questão coloca-se hoje em dia, mas como o Miguel disse bem, a própria tecnologia tem hoje respostas para estas questões da privacidade. E nós temos que partir do pressuposto que a tecnologia é utilizada para o bem, temos também partir do pressuposto que poderá assim não acontecer, mas para isso terá que existir seguramente um quadro legal muito punitivo, e os autarcas, os técnicos e todas as pessoas que lidam com dados terem, sobretudo, esse dever ético de não utilizarem os dados para fins àqueles que não sejam os convenientes. José Carlos Martins, sendo um homem da segurança e sendo
um tema querido da Câmara do Eiras, a questão da educação. Como é que olha para este tema em particular? De facto, eu percebo a provocação e também percebo que a tentação pode ser muito grande. Daí que, conforme foi referido anteriormente, é muito relevante a ética, não só a ética da utilização da inteligência artificial, mas também a ética dos algoritmos. A tecnologia pode não fazer tudo, pode não complementar tudo. É preciso, de facto, também aqui uma forte componente, não só de sensibilização e educação no tratamento dos dados, porque os dados não são só tratados por tecnologia, grande parte deles são, mas não são só tratados por tecnologia. E quanto às questões de privacidade, porque de facto estamos a falar de questões de privacidade e do Estado, ou neste caso não o Estado, mas as autarquias poderem ser um Big Brother, a regulamentação é um fator essencial e nesse campo nós já temos muita regulamentação. Temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados, temos a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados que de alguma forma fiscaliza todas essas atividades. Agora, de facto, isto tem muito a ver com a ética, com a forma como os municípios e as autarquias encaram os dados dos municípios, porque os dados são dos municípios, não são das autarquias, e a forma como eles manuseiam. Portanto, compreendo a preocupação, mas também acho que a regulamentação é suficiente para impedir e mais do que isso, coloca na mão do município ou do cidadão a capacidade para sempre que eu achar conveniente questionar sobre de forma de como os seus dados são tratados. Surge aqui uma outra pergunta muito interessante, de Ronaldo Valentim, que tem a ver com o uso dos transportes públicos e com a tendência que tem existido para que os cidadãos passem a usar o seu veículo privado, quando as tendências eram claramente de mobilidade partilhada, mobilidade suave e mobilidade ativa. Hoje o receio do contágio leva a que nos isolemos nos nossos meios de transporte individuais. Pergunta aqui se existe alguma preocupação em Portugal, eu aqui alargava o espectro, uma vez temos aqui também o João Corado, que tem uma visão internacional do tema. Isso é algo pensado para inverter esta tendência? Quer dizer, eu dou a liberdade para começarem. Eu posso dar a perspectiva da Suíça, portanto a SBB, que é portanto, a Agência Nacional portanto, equivalente aos caminhos de ferro portugueses, continua os serviços normalmente, reduziu um pouco no geral, mas o foco foi realmente que todos os cidadãos utilizem máscara dentro dos transportes. Existe distância também, as pessoas têm cuidado, mas existe um grande fluxo de cidadãos a circular na mesma, porque os transportes na Suíça, portanto a nível de caminhos de ferro, ainda continuam a ser maior e de grande importância. Por isso, as pessoas com muito cuidado vão andando nesses transportes. Alguém mais? Não, tenho aqui um outro tema que é um tema em que me é caro, que é o tema da coesão territorial e que foi aqui tocado. Falamos muito de coworking, de teletrabalho, de otimização. Como é que veem que este quadro pandémico que levou a que tivéssemos que reinventar as nossas vidas, em que hoje trabalhamos a partir de nossa casa, em que trabalhamos a partir de outras geografias para onde nos deslocamos para fugir muitas vezes dos focos de pandemia, como é que veem que este cenário possa também ser um acelerador de descentralização e de coesão territorial? E aqui o Tiago Costa teve calado nas perguntas anteriores, sendo um homem da otimização, como é que nós podemos otimizar o território, tornando-o mais apetecível para todos e tornando-o mais produtivo de forma geral? Nós, na semana passada, fizemos um inquérito junto das empresas com quem temos trabalhado mais na vertente dos recursos humanos e 68% dos inquiridos assumiram que, mesmo após o período da pandemia, o modelo de teletrabalho veio para ficar num modelo misto, sendo que será procurado uma reorganização dos processos
para trabalharmos em sistema espelho, isto é, alguns dias da semana ou equipas rotativas, termos alguns colaboradores presenciais e outros à distância. E esses mesmos responsáveis de recursos humanos, quando inquiridos sobre quais são as perspectivas de cada colaborador, está a haver uma adesão muito grande e uma oportunidade para reorganizar as suas localizações pessoais e familiares, e há uma crescente procura de sair dos centros urbanos mais congestionados. Portanto, isto partilhando esta informação que não é confidencial, é uma informação aberta e transparente sobre aquelas que são as expectativas dos colaboradores que têm possibilidade, por estar a fazer serviços mais administrativos e por estarem com processos que estão a ser reorganizados e com ferramentas digitais que lhes permite ter uma parte do seu trabalho à distância, que está a ser previsto por muita gente, que num próximo ano letivo, não agora pelos constrangimentos familiares, mas que num próximo ano letivo possa ser feita essa reorganização da localização do agregado familiar. E isto é uma oportunidade a ser explorada por aqueles municípios que estão mais descentralizados e que podem servir como um centro de atração. Mais intervenientes? Eu se calhar podia partilhar um bocadinho aquilo que foi a experiência da Actions neste processo. Nós estávamos a começar precisamente a discutir e a regular o trabalho remoto, como é que poderia ser feito, como é que não poderia ser feito, e até já tínhamos o regulamento aprovado quando apareceu a pandemia e, portanto, passámos de um momento para o outro para o remote work. E no fundo, aquilo que nós temíamos, porque há sempre um certo receio nestas mudanças, não vai ocorrer, ou seja, nós conseguimos passar para este formato de full remote e manter efetivamente a produtividade que tínhamos enquanto equipas de trabalho, e as características do nosso trabalho também permitem que o trabalho seja feito praticamente na totalidade de forma deslocalizada. E ao longo deste tempo também assistimos a uma movimentação de muitas pessoas da nossa equipa que começaram a ir para o Algarve e para Castelo Branco e, portanto, saíram das suas residências em Lisboa, foram passar algum tempo com os seus pais e em casas que têm nas suas terras de origem, continuaram a trabalhar perfeitamente nessas condições. Portanto, neste momento, a discussão que temos dentro da nossa empresa e que já iniciamos é precisamente o que é que vamos fazer a seguir. Se vamos poder trabalhar em regime de full remote ou não, e inclusivamente já também iniciamos uma discussão sobre o futuro em que provavelmente podemos ter uma empresa que não está centralizada em Lisboa. Tem vários polos espalhados pelo país, com as pessoas a trabalharem nessas zonas. Se calhar há umas pessoas em Castelo Branco, outras pessoas em Braga, outras pessoas em Faro, e portanto eu acredito que há aqui coisas que vão mesmo acontecer e há efetivamente uma oportunidade para estas autarquias de ter uma oferta apelativa, não é? Fornecendo um bem-estar em termos de qualidade de vida a estes cidadãos que vão poder aproveitar esta oportunidade que eu acho que vai surgir de poderem estar a trabalhar remotamente para qualquer parte do mundo, instalados no sítio onde mais gostam de viver. Obrigado, Paulo. Eu pergunto aqui, não sentem também que esse trabalho remoto não levou a um desligamento das pessoas face à organização? Há muitas organizações que falam disto hoje em dia, em que, de facto, na produtividade não se sentiu grande impacto, mas que naquilo que é a ligação à cultura empresarial, aos valores da empresa, alguma desse engagement foi sendo perdido ao longo do processo pandémico. Tudo muito ouvinte. Posso falar da nossa experiência Sim. fiel. De facto, a nível da produtividade não sentimos quebras, pelo contrário, em determinadas áreas, como o planeamento e o desenvolvimento de projetos, sentimos que os nossos colaboradores até
sobretudo se calhar porque são tarefas mais ligadas à área da criatividade, muitos deles relatam que se sentem mais produtivos e mais criativos a trabalhar no seu ambiente em casa. Relativamente a essa questão da conexão ou da falta de integração do espírito organizacional devido ao teletrabalho, confesso que acho que ainda é muito cedo do ponto de vista do nosso município, de termos essa percepção se isso é um risco ou não. Do ponto de vista da SISC, só para mencionar que nós não mudámos muito a nossa maneira de trabalhar, porque já usávamos estes sistemas todos. Acho que a grande diferença para mim, pessoalmente, como uma pessoa que está muito no campo, a trabalhar muito com as câmaras municipais locais, com as comunidades, é mais como dinamizar esse engagement através de WebEx ou através destas tecnologias de informação, de maneira a continuar a obter o output que necessitamos para trabalhar e desenvolver este tipo de novas soluções. Aproveitando aqui a resposta do Joel, só dando também a experiência aqui muito rapidamente daquilo que nós vivemos na Accent, nós já tínhamos algumas práticas que nos ajudaram, principalmente quando passámos para este formato remoto. Geralmente nós tínhamos uma prática que é termos uma daily meeting, portanto todas as equipas de projeto têm uma daily meeting e é uma reunião rápida de manhã, de 15, 20 minutos, e essa reunião é muitas vezes o suficiente para a equipa se conseguir manter ligada todos os dias e entretanto também surgiram novas práticas porque depois já temos algumas reuniões de check-in quinzenal ou mensal em que há grupos maiores que se juntam para falar e para debater alguns temas. E alguns check-ins rápidos que são feitos, por exemplo, depois da daily meeting, há equipas que fazem um check-in a meio do dia e depois fazem um check-in ao final do dia em que falam todos e, portanto, tentam estar sempre o mais em contato possível. E, portanto, isto acho que é que se consegue ultrapassar essa distância, precisamente com algumas práticas, não é? E nós aqui na Suíça temos feito aperos ao final do dia, virtuais, para estarmos em contacto com as pessoas. Sim, exatamente. Partilhando aqui alguns dados quantificados, as principais dificuldades relacionadas com a implementação do teletrabalho, em 71% das empresas, o ponto principal foi garantir que há uma comunicação eficiente entre os colaboradores e as chefias. E em 47% dos casos foi a dificuldade de garantir o cumprimento de estándares e de protocolos de forma uniforme e eficaz entre os colaboradores. Daí a necessidade de fazer alguma reengenharia de processos. Mas também reforçando esta necessidade de manter os colaboradores interligados com a organização, os principais decisores estão a manter a abordagem do sistema misto, isto é, de um sistema que combine momentos presenciais, ou dias ou semanas presenciais, com momentos de trabalho à distância e remoto. Só para salientar que o perfil do cliente, do utilizador, mudou por completo, isto é, enquanto anteriormente a grande parte dos clientes ou dos cidadãos estava na expectativa de ter um serviço presencial, agora o cidadão modificou os seus hábitos e, tirando algumas camadas da população, o município e o cidadão em geral começa a exigir um trabalho à distância e nós vemos na instalação de águas, de eletricidade, na submissão de um processo urbanístico, o município já não espera um serviço presencial, já está na expectativa que a própria autarquia se adapte a estes novos tempos. Muito obrigado. Sim. Sim, posso. Muito bem. De facto, o teletrabalho foi uma realidade também aqui no município de Oeiras, como terá sido nos outros, e teve duas fases. Numa primeira fase foi algo que teve muito sucesso e que toda a organização aderiu perfeitamente e todos os funcionários foram para casa, para as suas casas e continuaram a desenvolver os seus trabalhos. Foi-se notando que ao fim de algum tempo existiu a necessidade porque de facto o local de trabalho também tem uma forte componente social.
E o desligamento das pessoas que iam para o teletrabalho com a sua realidade social, com os seus colegas, com os seus parceiros de trabalho, muitas vezes eram vistos como dificuldades. E ao fim de algum período, naturalmente começou a acontecer, haver grande mobilidade, que estavam um determinado tempo em teletrabalho, outro tempo vinham ao seu local de trabalho, para precisamente criar esta relação mais próxima com o trabalho, que muitas vezes em suas casas não é possível de fazer. Por outro lado, culturalmente, a administração pública, as autarquias, como são uma estrutura organizacional funcional já antiga e muito hierarquizada, pouco ágil, existem ainda muitos preconceitos relativamente ao teletrabalho, e isso foi-se notando por várias vezes, e apesar de ter sido contrariado pelo Executivo e tentando mudar essas tendências, existiu sempre esses preconceitos relativamente ao teletrabalho, a falta de controlo sobre os funcionários, a falta de monitorização, entre aspas, sobre o trabalho, e prevendo-se uma desvantagem na concretização de projetos e de concretização de ações. Portanto, o teletrabalho funcionou muito bem numa primeira fase. Numa segunda fase, levou que as pessoas procurassem um retorno, porque elas próprias sentiam necessidade de estar no seu local de trabalho, de se relacionar com os seus parceiros, naturalmente cumprindo sempre as regras de segurança, as mínimas regras de segurança no que diz respeito à saúde. E numa terceira fase, as próprias equipas sentiam necessidade de se envolver mais presencialmente nos projetos e nas atividades. E isso foi algo que nós fomos acompanhando e fomos assistindo durante os últimos tempos no município de Oeiras. Obrigado, José. Não sei se alguém quer acrescentar algo, estamos em fase de encerramento. Não havendo nenhuma intervenção adicional, resta-me agradecer a todos os participantes por enriquecerem este debate, um debate interessantíssimo, e acho que ficaríamos aqui a falar muito mais tempo. Começamos por abordar a urgência sanitária, a urgência social e a urgência económica que este cenário pandémico nos trouxe. Falamos do impacto da pandemia nos territórios, da resiliência que os territórios e as organizações tiveram que ter para enfrentar este desafio, da capacidade de superação que pessoas, organizações, autarquias, territórios tiveram que ter para todos os dias continuar a enfrentar esta guerra. Falamos dos apoios aos cidadãos mais vulneráveis, da cooperação e partilha, e de como a tecnologia pode ajudar e acelerar esta cooperação e partilha. Falamos de transformação, falamos de coesão territorial, de territórios diferentes e da lógica de one size fits none, isto é, para cada território há uma abordagem, não há receitas mágicas que se apliquem e repliquem de forma cega. Falamos de open data, de inteligência urbana, de otimização, de teletrabalho, de coworking, e uma palavra que ficou aqui muito no discurso de todos, de resiliência e da capacidade que todos temos de ter para enfrentar este novo normal e para enfrentar o mundo novo que aí nos espera, com uma mensagem de esperança, como aqui também foi dito. Acho que vamos todos sair mais preparados para os desafios que enfrentamos. Acho que, como o Miguel disse, não tendo nós a viver uma guerra, mas uma guerra que não destruiu os nossos ativos, vamos acelerar este processo de readaptação e, portanto, acima de tudo, depende de nós. E como dizia Einstein, em cada grande crise há também uma grande oportunidade, e é essa grande oportunidade que todos temos que saber enfrentar. Protejam-se, protejam aqueles que estão à vossa volta, e vamos estar preparados para dar a volta a este novo mundo que vamos viver, de certeza com muito mais força e energia, e que vamos transformar. Obrigado a todos, foi um debate muito interessante, obrigado pela vossa disponibilidade e até breve, porque contamos convosco em mais iniciativas da APDC. Obrigado.